A estrutura cristalina dos materiais cerâmicos é influenciada pelas características dos íons que os constituem, como, por exemplo, a magnitude da carga elétrica e o tamanho relativo dos cátions e ânions. Em relação à magnitude da carga elétrica, o cristal deve ser eletricamente neutro, isso é, todas as cargas positivas do cátion devem ser equilibradas por um número igual de cargas negativas do ânion. Então, tomando como exemplo o fluoreto de cálcio, cada íon do cálcio tem uma carga elétrica positiva de 2, e associada a essa carga elétrica positiva existem os íons, os ânions de flúor, que possuem uma carga elétrica negativa igual a 1. Então, deve haver, nesse caso, 2 vezes mais flúor do que cálcio para que a carga elétrica seja neutralizada. Então, pode-se fazer uma equação da seguinte forma. Então, uma vez a carga elétrica do cálcio mais 2 vezes a carga elétrica do flúor. Para que, então, a molécula seja eletricamente neutra, esse somatório aqui tem que ser igual a 0. Em relação ao tamanho relativo dos cátions e dos ânions, como os elementos metálicos perdem elétrons quando eles são ionizados, ocorre que os cátions são normalmente menores do que os ânions. E aí, consequentemente, a razão entre o cátion, o raio do cátion e o raio do ânion, ou seja, Rc dividido por Ra, Rc então é o raio do cátion e Ra é o raio do ânion, isso aqui então, essa razão é geralmente menor do que a unidade. Então, estruturas cristalinas de cerâmicas estáveis se formam quando os ânions que cercam o cátion estão em contato com o cátion. Da mesma forma como pode-se perceber aqui nessa situação. Então, aqui no centro tem um cátion em azul e os ânions estão em contato direto aqui com o cátion e, consequentemente, esse número, o número de coordenação aqui desse ânion é igual a 4, porque os vizinhos diretos dele são 4. Então, essa aqui é uma estrutura que a gente pode considerar estável. Raios menores, como por exemplo dessa situação aqui, também são possíveis, desde que, novamente, né, nesse caso, o ânion está em contato direto os ânions estão em contato direto com o cátion. Então, essa aqui também é uma estrutura estável. Esse contato aqui, ele deve existir com os vizinhos mais próximos. O que não acontece, por exemplo, nessa terceira situação aqui, no qual, então, o cátion tem um diâmetro tão pequeno que os ânions passam a ter contato entre eles, impedindo, então, o contato com o cátion aqui no centro. E aí, consequentemente, essa estrutura aqui é instável. Então, veja que existe um raio crítico, a partir do qual a estrutura passa a ser instável. Então, nesse raio crítico, que está exatamente representado aqui nessa figura, todos os ânions estão se tocando e os ânions também, e o cátion aqui central também tem o contato direto com o ânion. Então, como que a gente poderia calcular o raio crítico para determinada estrutura, para determinado arranjo? Cada arranjo, então, cada número de coordenação vai ter um determinado raio crítico. Então, suponha que eu tenho um número de coordenação igual a 3 e eu quisesse calcular
é a razão mínima entre o raio do cátion e o raio do ânion para que eu possa obter uma estrutura estável, semelhante a isso aqui. Nesse caso, deixa eu fazer uma coisa aqui. Então, nesse caso, eu vou trabalhar com o número de coordenação igual a 3. Isso quer dizer, então, que eu vou ter um cátion central que está rodeado de 3 ânions, conforme eu vou demonstrar aqui. Então, um ânion, aqui está o segundo ânion, e aqui um terceiro ânion. Eu vou ampliar aqui a imagem para ficar mais fácil a visualização. Tá aí. Então, esses são os cátions, quer dizer, esses são os ânions. Aqui eu tenho um ânion. Aqui outro ânion e aqui outro ânion. E aqui no centro eu tenho o cátion, que para ser estável, ele tem que estar em contato com os ânions. E como eu estou trabalhando na razão mínima entre o raio do cátion e o raio do ânion, consequentemente, essa aqui é a mínima distância que os ânions vão poder ficar entre eles, ou seja, exatamente quando eles se tocam. Eu vou construir aqui, então, vou pegar o ponto central aqui de cada um dos ânions. Tá aí. Aproximadamente. E vou fazer aqui um triângulo equilátero. Vai gerar um triângulo equilátero, né? Aqui. Assim. Ó. Vai ser um triângulo equilátero. Esse ângulo aqui vai ser de 60 graus. Ó. Beleza. Deixa eu passar mais uma reta aqui. Eu vou ligar então agora o centro aqui do ânion ao centro aqui do cátion. Tá aproximadamente ali. Se realmente não ficou muito centro. E vou fazer aqui um ângulo reto. Isso aqui vai dar aproximadamente 30 graus. Deveria dar 30 graus, mas não está dando. Pronto. Então, isso aqui está tocando exatamente nessa junção entre os dois ânions. Aqui eu tenho um ângulo reto. E eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A. Vou chamar esse ponto de ponto B e esse ponto aqui de ponto C. Lembrando que esse aqui do centro é o cátion. Aqui eu estou formando um ângulo. Aqui eu tenho formando um ângulo θ. E esse ângulo θ aqui, ele é igual... Depois eu escrevo porque eu vou fazer um zoom depois. Mas esse ângulo θ aqui ele vai ser igual a 30 graus. Né? Ele é em 30 graus porque ele está dividindo exatamente esse ângulo aqui no meio, e como esse aqui é um triângulo equilátero, a soma dos ângulos internos tem que dar igual a 180, e os ângulos são todos iguais a 60. Então, aqui eu tenho 60 graus, aqui 60 graus, aqui 60 graus. Então, consequentemente, isso aqui é 30. Eu vou chamar esse ponto aqui
nesse local, que é a divisão entre o ânion e o cátion, eu vou falar que esse aqui é o ponto, eu vou chamar esse aqui de ponto P, e o centro aqui do cátion eu vou chamar de ponto O. Eu vou chamar de ponto O. Beleza, agora eu posso dar o zoom de volta aqui, que já fica mais fácil da gente visualizar. Tá, ponto A, B e C, ponto O e ponto P. Ó, veja que o segmento de reta AP é o raio do ânion. E o segmento de reta AO, desculpa, o segmento de reta PO é o raio, PO é o raio do cátion, RC. Então, de forma que o segmento de reta, então, aliás, isso aqui a gente não precisa não. Então, o cosseno desse ângulo θ aqui, o cosseno desse ângulo θ, que vai ser igual ao cateto adjacente, ou seja, ó, veja que esse comprimento de segmento de reta aqui seria a mesma coisa que o AP, né? Então, esse valor aqui é AP, assim como nesse aqui, porque eu estou seguindo aqui o raio. Então, seria a cateto adjacente, ou seja, AP, dividido pela hipotenusa. E a hipotenusa é AP mais PO. AP mais PO. Ou seja, seria o raio do ânion dividido pelo raio do ânion mais o raio do cátion. E o cosseno, como eu sei que isso aqui é 30 graus, o cosseno então de 30 graus, o cosseno de 30 graus vale raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Eu vou dividir o numerador e o denominador por RC. Se eu fizer isso, eu vou ter RA sobre RC dividido por RA sobre RC mais 1, que é igual a raiz de 3 sobre 2. Então, RA sobre RC vai ser igual a raiz de 3 sobre 2, que multiplica RA sobre RC mais raiz de 3 sobre 2. Isolando, então, RA sobre RC, que multiplica 1 menos raiz de 3 sobre 2. Eu passei o RA sobre RC para cá. É igual a raiz de 3 sobre 2. Então, RA sobre RC é igual a raiz de 3 sobre 2 dividido por 1 menos a raiz de 3 sobre 2. E isso aqui vai ser igual a 0,155. Bom, então, quando a... desculpa, tá errado isso aqui, né? RA sobre RC é raiz de 3 sobre 2, 1 menos raiz de 3 sobre 2. Na verdade, vou inverter aqui. Então, RC sobre RA vai ser igual a 1 menos raiz de 3 sobre 2 dividido por raiz de 3 sobre 2.
E aí sim eu tenho que isso aqui vale 0,155. Bom, então o raio, a razão mínima entre o raio do cátion e o raio do ânion, para que se tenha uma estrutura cujo número de coordenação é igual a 3 e ela seja instável, vai ser 0,155. Isso quer dizer, então, se eu tiver uma razão menor do que 0,155, então, consequentemente, o tamanho do cátion vai ser menor, e aí ele deixa de tocar pelos lados os cátions, dentro dessa configuração aqui, e a estrutura passa a ser instável e não mais estável. Então é isso aí. E a mesma coisa que eu fiz aqui pode ser feito também para outros números de coordenação. Então, por exemplo, para outros números de coordenação. Então, vou colocar aqui o número de coordenação e aqui eu vou colocar a estrutura e aqui eu vou colocar a razão RC RA. Bom, então, quando eu tenho um número de coordenação igual a 3, como que é o que a gente acabou de fazer, eu vou ter essa situação aqui, né, que é o que a gente acabou de calcular. Ele não está se tocando ali, mas vamos supor que esteja. Aliás, agora está. Então, nesse caso aqui, eu tenho que a razão mínima vai ser 0,155. E aí, para então estender aqui as informações, a razão máxima para que isso aqui ocorra é de 0,225. 0,225. Menor do que 0,155, eu já vou ter um número de coordenação igual a 2, que é o que vai estar representado aqui, então, nesse outro desenho. Aqui. Opa! Está representado aqui nesse outro desenho. Tá aí. Tem um átomo aqui no meio. Então, quando eu tenho número de coordenação igual a 2, então a razão RCRA vai ser menor do que 0,155. Para número de coordenação igual a 4, aí eu já vou ter um sítio tetraédrico. Então, eu vou fazer aqui o que a gente faz é desenhar um tetraedro aqui. Eu já não vou fazer mais o desenho em esfera cheia. Nesse caso aqui, esfera cheia é quando você tem os átomos se tocando, os íons e os íons se tocando. Em esfera reduzida é quando eles não se tocam. Dá para melhor representar, melhor visualizar. Deixa eu tirar esse negócio aqui também, que senão vai atrapalhar. Então tem um tetraedro aqui. Esse aqui está passando lá no fundo. Esse aqui está passando na frente. Tenho então um átomo aqui, outro aqui, em cada um dos vértices do tetraedro. E lá no centro do tetraedro tem o átomo central. Então, consequentemente, esse átomo central, os vizinhos mais próximos são os 4 átomos aqui do tetraedro, dos vértices. E nesse caso aqui, eu vou ter, então, entre 0,225 a 0,4
4, 1, 4. Vou continuar desse lado aqui. O próximo é o número de coordenação igual a 6. E para o número de coordenação igual a 6, eu vou ter agora um octaedro. Olha lá, para um octaedro, ó, esse aqui é um tetaedro. Para fazer o octaedro, eu vou ligar mais um tetraedro aqui de baixo. Estou ligando mais um tetaedro aqui de baixo. E, então, nesse caso, tem 1, 2... Desculpa, não são tetraedros, eu estou fazendo aqui enganado. Esse triângulo aqui agora é de... Esse aqui agora é um triângulo a base dele é 4 vértices. Então eu tenho uma coisa assim. Peraí. Melhor aqui assim. Aqui, base. Vou ligar aqui em cima. Eu fiz uma pirâmide. Aí eu faço uma outra pirâmide aqui de baixo também. Ligando aqui por trás. Tá meio esquisito isso aqui, né? Mas, bom. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu tenho um átomo central. E está aqui no centro da base. Então, os primeiros vizinhos são esse e esse. Sítio, então, octaédrico. Estou fazendo errado aqui, inclusive. Está aqui, ó. Então, nesse caso, o intervalo inferior é de 0,414, que é o superior aqui do tetraédrico, até 0,732. Eu vou, então, finalmente para o número de coordenação igual a 8, que é o que eu vou ter é um átomo no centro de uma estrutura cúbica, conforme demonstrado aqui. Bem, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vizinhos mais próximos aqui do átomo central, né? Aqui, aqui, aqui. Essas distâncias de ligação que são as mesmas. Então, nesse caso, RC sobre RA varia de 0,732 até 1. E aí existe uma última situação que vai ocorrer na qual o número de coordenação vale 12. O número de coordenação vale 12. Quando o número de coordenação vale 12, RC sobre RA vai ser maior do que 1. Então, essas são as situações. Para cada uma dessas geometrias aqui, é possível calcular o RC sobre RA mínimo, conforme foi feito lá para o número de coordenação igual a 3. Aí, o tamanho do íon vai depender de vários fatores. O tamanho do íon depende de vários fatores. E um deles é o próprio número de coordenação.
o próprio número de coordenação, ou seja, a coordenação na qual esse íon está inserido, vai influenciar o tamanho dele. Por exemplo, deixa eu só escrever aqui número. Número de coordenação. Então, por exemplo, o raio atômico, o raio iônico, ele tende a aumentar com o aumento do número de coordenação, ou seja, ele tende a aumentar com o aumento do número de vizinhos mais próximos. Como exemplo, eu vou colocar aqui o flúor. Quando o flúor está inserido em um número de coordenação, o íon de flúor está inserido em um número de coordenação igual a 2, o raio iônico dele, vou colocar aqui raio iônico, vai ter um valor de 1,285. 1,285. Se por acaso esse íon tiver no número de coordenação igual a 3, o raio iônico dele já vai valer 1,3. Quando ele está no número de coordenação igual a 4, vai valer 1,31. Número de coordenação igual a 6 vai valer 1,33. Então, é possível perceber aqui que o número de coordenação influencia o tamanho do íon, de forma que então o raio iônico aumenta na medida que o número de coordenação no qual o íon está inserido vai aumentar. Além disso, a carga do íon também vai influenciar o tamanho do mesmo. E isso já foi dito lá no início dessa aula aqui. Eu vou inserir aqui uma figura para melhor representar. Aqui tem uma figura que está mostrando os raios atômicos para número de coordenação igual a 6. Então, esse pode-se ver aqui por exemplo, aqui o flúor, ó. O raio iônico dele equivale a 0,133 nanômetro, conforme está demonstrado aqui. Nesse caso aqui, ele está colocado em angstrom. Então, é o mesmo que está representado aqui, exatamente para o número de coordenação igual a 6. Então, todos esses íons aqui estão numa estrutura com um número de coordenação igual a 6. Por exemplo, os raios do ferro 2 e do ferro 3 são, respectivamente, 0,077 nanômetros e 0,069 nanômetros. E dá para perceber, então, que a diminuição do número de elétrons, ou seja, daqui para cá, diminuiu o tamanho do raio iônico. E isso, conforme já mencionado anteriormente, isso quer dizer que então quanto menor vai ser a carga elétrica, os íons passam os elétrons passam a ser mais atraídos em direção ao núcleo, que então o íon vai ficando cada vez mais compactado.
E, por exemplo, uma coisa interessante também é que se comparado ao raio do ferro, do próprio átomo de ferro, o átomo de ferro tem um raio de 0,124 nanômetros, consequentemente bem maior do que os raios dos íons. Né? Bom, então a carga do íon vai também influenciar o próprio tamanho do mesmo. Eu vou passar aqui agora para um outro tópico. O item 8.2, que vai ser os tipos de estruturas cristalinas. E aí a gente continua na segunda parte dessa aula. Até lá.